Primeiro, dinheiro não traz felicidade. O que você pensa sobre isso? Segundo, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Ou, como diz uma celebridade americana, Gene Simmons, aquele baixista do Kiss, se você acha que dinheiro não traz felicidade, faça um cheque nominal em branco para mim e seja feliz. Vimos aqui 3 modelos. A primeira, uma frase humilde. A segunda, uma frase polêmica. E a terceira, uma frase soberba. Mas quando equilibradas, podem surtir muito efeito, não só para a vida, mas também no relacionamento. O que te ensinaram sobre dinheiro? Que é algo sujo, que é algo difícil de conseguir, que ele causa ou traz problemas? A maneira como você e seu marido encaram o dinheiro pode ser tanto prejudicial como pode ser benéfico para o relacionamento de vocês. E como eu sei disso? Eu sou Ellen Alves, sou terapeuta e especialista em mulheres. Quando o assunto é dinheiro, aparecem problemas de várias formas dentro do casamento. Um homem, assim que se casou, perdeu o emprego. Sua esposa aumentou seus horários de trabalho a fim de suprir com as necessidades daquele recém-casamento. Junto com todas as dificuldades e adversidades que já surgem no casamento no início, ainda agora eles tinham que lidar também com a falta do dinheiro, com o excesso de trabalho dela, com a ausência dela e com o sentimento de inutilidade dele. As conversas sempre viravam brigas. Ele não conseguia se expressar e ela também não conseguia entender o que ele queria dizer, o que ele sentia, já que ela estava totalmente voltada para um papel que não é dela. Depois de um tempo nessa situação, ele arrumou um emprego, finalmente, com um cargo bom, um salário muito bom. Com o tempo, ele decidiu até abrir o seu próprio negócio e teve muito retorno financeiro. Agora, ela podia diminuir a sua carga horária. Parecia que o problema estava resolvido. Só que não estava, porque agora esse homem tinha tanto medo de voltar a viver o que viveu lá atrás, que a sua vida girava em torno do ter cada vez mais, para não faltar. Então, na verdade, o problema não tinha sido resolvido, ele só tinha mudado de lado. Antes era a falta do dinheiro e agora era o excesso. O que isso nos ensina então? Que na verdade o problema não está no dinheiro em si, e sim em como nós o encaramos. Se o encaramos como um problema ou se o encaramos como a salvação para os problemas, isso sim vai definir se nós vamos ter problemas desse tipo no nosso casamento ou não. O fato é que em tudo nessa vida nós precisamos ter um conceito equilibrado sobre tudo. No passado, antes de existir o dinheiro, não havia um parâmetro. Então trocava-se laranja por maçã, maçã por banana e assim vai. Mas como saber se o valor da laranja era o mesmo valor da maçã, para poder ser justo nessa troca? Então foi aí que criaram o dinheiro, que é uma moeda de troca. É um papel ou um metal, né? Você me dá o seu produto, que eu te dou o meu dinheiro. E você faz mais produtos com esse dinheiro e também paga o seu esforço, o seu trabalho. Acontece que quando crianças, nós aprendemos algumas coisas sobre o dinheiro. E essas crenças determinam como será o nosso relacionamento com o próprio dinheiro. Porque sim, nós também nos relacionamos com o dinheiro. Se você aprendeu que ele é sujo, que ele é impróprio, você pode ter dificuldades financeiras. Porque você pode evitar que ele chegue até você. Também, se você teve muita dificuldade financeira na infância, pode ser que hoje você se torne uma pessoa mão de vaca. Por medo de faltar, você prende tanto ele com você, daqui ninguém tira. Ou pode ser que você passou tanta necessidade da infância que você tem ódio do dinheiro e prefere que ele nem chegue perto de você e da sua família. Se ele não vai ficar, é melhor que ele nem venha. Então você vive uma vida com pouco, para que você não sofra se ele se for. Se você cresceu numa família em que tinham muita dificuldade para conseguir as coisas, para conseguir dinheiro, muitas vezes os pais conversavam na sua frente, falando sobre como pagar as contas do fim do mês, ou que estava devendo no mercadinho, no açougue, no sacolão, na farmácia. Você cresce valorizando cada centavo. E valorizar é bom, mas é preciso ter um equilíbrio, porque senão você vai ter medo de gastar. E o medo de faltar não é ter equilíbrio, é medo. E esse medo vai atrair mais a falta do dinheiro. Você acha que só pode usar o dinheiro
para o que for extremamente necessário. E aí, quando você se casa com alguém que não passou por essa dificuldade e que aprendeu a usar o dinheiro para aquilo que é desejável, aí começam os problemas, onde você gasta e o outro não gasta. Ou às vezes um gasta demais e o outro gasta de menos. Veja, mais uma vez, a falta de equilíbrio. E o contrário também pode acontecer. Pode ter faltado tanto que hoje você gasta excessivamente pensando em viver o hoje. Então existem várias formas das suas crenças interferirem na sua relação com o dinheiro e também no seu relacionamento. Pare agora um pouco e pense aí, quais são as suas crenças em relação ao dinheiro e ao fruto do seu trabalho? Quais foram as situações que você vivenciou quando ainda era criança? Qual era a situação dos seus pais e como eles se relacionavam com o dinheiro? Nós somos expostos todos os dias aos jornais, às notícias, e no nosso círculo familiar, histórias de como o dinheiro corrompeu alguém é cada vez mais presente. Muitos dão até ao dinheiro uma personalidade e o chamam de corrupto. Se a sua vida está travada no amor, pode ter certeza que a sua vida está travada também no dinheiro, mesmo que você não perceba isso, e vice-versa. Imagine a sua vida como uma caminhada, aonde em uma perna você tem o seu relacionamento e na outra perna você tem o seu financeiro. Um precisa do outro para caminhar. Não tem como andar com uma perna só, andar só com dinheiro, porque aí você vai andar arrastando a outra perna, ou andar só com o amor. Os dois precisam estar juntos para que a sua caminhada seja saudável. Quando nós não usamos o nosso potencial, tanto a nossa vida amorosa quanto a nossa vida financeira fica bloqueada, porque o nosso cérebro é uma máquina, nosso corpo é um sistema sofisticado e nós criamos a nossa realidade a todo momento. Para pensar, por que você atrai tantas perdas? Perdas financeiras, perdas amorosas, perde dinheiro, perde relacionamento. Uma hora está num projeto novo e depois está lá embaixo de novo. Projetos novos, relacionamentos novos e depois a perda e a frustração e o sentimento de fracasso. Por que será que você não consegue se sentir realizada em sentido amoroso e financeiro? Algumas crianças, se não todas, são ensinadas que é errado pedir muito, que é errado querer demais as coisas. Nós somos cheios de crenças, que é errado ter muito, que é errado ter valor, que é errado se amar, que é errado ser inteligente. Desde pequenos nós aprendemos a nos limitar. Nossos pais nos limitam. Só que eles fazem isso para educar, para colocar algumas regras, porque enquanto criança, essas regras nos protegem de muitas coisas. Mas aí nós crescemos e nós não nos damos conta de que nós podemos ser diferentes ou fazer diferente. É aquela historinha do elefante, sabe? Não sei se eu errei o animal, mas que eu me lembro é um elefante. Quando ele é pequenininho, amarram ele numa árvore e ele fica ali preso, não consegue sair. Mas depois ele cresce. E ele, com aquela força que ele tem, ele consegue até mesmo derrubar a árvore se ele forçar. Mas ele cresceu ali, preso. Então ele acredita que ele não consegue sair dali e ali ele fica. Assim somos nós hoje também. Enquanto criança, somos ensinados algumas coisas. Porque a criança, ela não tem uma capacidade de raciocínio ampla como o adulto. Então, é falado pra gente as coisas de maneira picada. Não vem uma história completa, porque a gente não consegue entender. Só que depois que a gente cresce, a gente pode sim sair daquele lugar se a gente averiguar e ver que aquilo não é tão bom pra gente. Muitas vezes, nessa de ensinar, os pais bloqueiam os sonhos e os desejos dos filhos. Aprendemos que a felicidade é algo inalcançável, que a gente precisa se esforçar muito para conseguir. Crescemos vendo os nossos pais, o sistema em crise, o país em crise, doenças ao redor, e a gente tenta se desligar de tudo e aí acaba acreditando que é normal viver dessa forma. A gente acha que é normal ter problemas. Já aconteceu com você de estar tranquilo e pensar assim, alguma coisa vai acontecer, porque está tudo muito tranquilo? Isso acontece por causa das crenças. Crescer acreditando que é normal ter problemas. No fim do ano é um período que as pessoas criam expectativas. Expectativas para o Natal, expectativas para o Ano Novo, expectativas para as férias, expectativas para a viagem, expectativas para o próximo feriado, para o amanhã, e não se dão conta de que a felicidade está em viver o momento presente e ter contentamento agora.
com a sua essência, com o existir. Não é errado pedir muito, mas é errado você estar sempre esperando algo que ainda vai vir, focados tanto no futuro, e quando chegamos no futuro, o futuro não é tão bom, porque estamos sempre esperando o amanhã para ser melhor. Meu próximo relacionamento, meu próximo trabalho, meu próximo tudo vai ser melhor. Mas será que você está dando o seu melhor agora? Você vive o seu dia 100%? Todo momento nós podemos dar o nosso melhor para Deus, o nosso melhor para o nosso parceiro, o nosso melhor para os nossos filhos, o nosso melhor no momento. A vida é um presente. Ela é preciosa, mas às vezes nós esquecemos da felicidade de agora e vivemos buscando o melhor no dia seguinte. Quando você pede a felicidade, você pede esperando que algo externo te faça feliz. Um amor, um emprego, um lar, e projeta a sua felicidade no futuro para você de fato ser feliz. Mas aí sabe quando que você vai conseguir ser feliz? Nunca. Você vai atrair mais infelicidade, mais insatisfação. E o segredo está em ser feliz aqui e agora. Não é ir para ter, é ser para ter. Não é conquistar algo que você vai ser feliz. É sendo feliz que a felicidade vem até você. Se eu não dependo de nada para ser feliz, significa que a felicidade está em mim. E aí eu cocrio amor, porque a felicidade está em mim. A nossa essência é o amor, o estado de ser pleno, de ser realizado e feliz. E por que a gente não consegue se sentir assim? Porque muitos dependem de drogas, de relacionamentos, de medicamentos para ser feliz. Porque essas pessoas estão desconectadas de quem elas são. Escutaram tantas coisas na infância, foram tão calados, momentos de diversão incomodavam os adultos. E aí essa pessoa foi se desconectando do seu estado de ser, carregando tantas sombras, tantos traumas e vivendo uma vida de mentira, de ilusão, limitada e bloqueada por sombras, por opiniões que nos deram lá na infância. Dar risada alta incomodava seu pai? Incomodava sua mãe? E agora você não ri mais. Quando conseguimos encontrar a nossa independência, as coisas vão acontecendo na nossa vida. A abundância, o amor, tudo vai se manifestando. As pessoas não veem a hora de chegar ao final do ano para ter dinheiro para ir viajar. E quando voltam estão endividadas. E aí vivem um ano todo para pagar as dívidas do final do ano. Será que a vida é isso? Aproveitar 2 semanas e o resto só se matar de trabalhar? Entenda, o seu relacionamento está totalmente ligado ao seu financeiro. Se o seu financeiro é ruim, seu relacionamento em algum lugar está estagnado. Balada, bebidas, relacionamentos tóxicos, é tudo para preencher um vazio. Você deixou pessoas boas passarem porque você tinha medo de se entregar, porque você dependia do que o outro pensava ou dizia para você ser ou dizer o que você queria. Você carrega uma insatisfação contínua e essa insatisfação cria mais insatisfação. Quando olhamos para as redes sociais e vemos as pessoas sorrindo, as pessoas postando carros, postando casas, a mídia faz com que você acredite que você precisa de muito para ser feliz, quando você já tem muito. A criança, ela se alegra com pequenas coisas. Já percebeu? Você dá um sorvete para ela e ela dá um sorriso tão lindo. Isso é ser simples. Isso é felicidade. O pequeno gesto alegra uma criança. E você também era assim. Só que você foi ouvindo algumas coisas que foram moldando o que você achava legal, o que você achava bom. E você foi acreditando que é preciso muito para ser feliz. Na realidade, conforme a gente vai se libertando dessas sombras, a gente vai percebendo que a gente precisa cada vez de menos para ser feliz. Cada vez que valorizamos momentos pequenos e felizes, vamos ter mais desses momentos. Pedir mais do momento presente. O segredo para desbloquear a vida financeira e amorosa é você viver em abundância no seu momento, sem depender que alguém diga que você é bonita para você se sentir bonita, que você tem uma casa legal para você realmente achar que a sua casa é legal. Nós vivemos numa sociedade viciada. Essa dependência emocional nos leva a outros vícios e nos levam a correr atrás de necessidades passageiras que não nos levam a lugar nenhum. Você gasta mais do que você tem dinheiro?
Você diz muito sims, querendo dizer não? Você depende de um elogio para se sentir bonita? Tudo isso aumenta ainda mais o seu vazio. Cada vez mais você precisa tomar mais do seu eu e manifestar a sua grandeza no seu dia a dia, no seu casamento, no seu trabalho. Você não vai sair do lugar se continuar fazendo as mesmas coisas. Para ter uma vida diferente, você precisa fazer diferente. E o que é que você está fazendo de errado que está bloqueando a sua vida amorosa, que está bloqueando a sua vida financeira? É que ao invés de você estar voltado para si, cada vez mais se lapidando e se transformando na sua melhor versão, você está voltado lá para fora. A vida não é sobre o outro, a vida não é sobre o carro que você tem, sobre os bens que você tem. A vida é sobre o quanto você se sente pleno. Você se baseia na felicidade do outro, no que o outro tem e diz que é feliz, e não na sua própria plenitude. Nada vai te fazer feliz se você não estiver feliz com a sua essência. Se você não tiver se você não tiver a sua essência, mesmo tendo tudo, você ainda vai ser infeliz. Não é ter tudo isso para ser feliz, é ser feliz para ter tudo isso. Eliminar as dependências externas. Se você não estiver conectado com o seu estado de presença, com o seu ser, tudo vai estar bloqueado e você pode não perceber. Mas se olhar em volta, cada vez mais coisas vão ser bloqueadas se você não estiver focada na sua melhor versão. Focada em coisas erradas, como ajudar demais as pessoas, perder tempo com brigas e discussões, vitimizações, com lixos emocionais do outro e se desconectando de quem você realmente é. Muitas vezes a gente joga fora uma vida para viver em função do outro. Quanto mais você perde tempo preocupado se o outro vai te ligar ou não, mais você afasta o outro. Ao mesmo tempo em que temos crenças de que o dinheiro é algo ruim, percebemos que ele é inevitável. O papel do dinheiro é a manutenção da nossa vida. Ele proporciona crescimento, possibilidades, segurança, liberdade. É ele que nos sustém. Quem recebe o dinheiro também deve merecer. Oferecer na sua troca algo compatível com o que está cobrando pelo serviço. Compatível aqui quer dizer nem exigir a mais do seu valor, nem a menos. Cobrar o que é justo. Uma pessoa que cobra menos do que o justo pelo seu trabalho, em algum tempo se tornará um prestador de serviço que parará de servir o seu cliente. Como vemos na situação em desequilíbrio, os dois lados se sentem pressionados e saem da relação comercial. O uso do dinheiro, bem ou mal, traz para fora o que nós temos dentro do nosso íntimo. O que a sua relação com o dinheiro diz sobre você? Se você pudesse me contar agora, quais seriam as experiências que você já viveu em relação ao dinheiro? Eu cresci num lar onde meu pai era conhecido como amar o dinheiro. Bom, essa era a minha percepção das coisas que eu ouvia. Infelizmente, eles não estão mais aqui para eu averiguar se era mesmo isso ou se era apenas a minha percepção. Mas eu me lembro muito de perceber que a minha mãe tinha medo que eu me tornasse materialista, que seguisse o exemplo do meu pai. Então ela manteve em mim um conceito que deveria ser equilibrado. Mas aí, o que eu entendi com tudo isso? Eu entendi que o dinheiro era uma porcaria que estragava relacionamentos. E por mais que eu sempre tivesse bons empregos e ótimos salários, eu tratava o dinheiro com desprezo, do tipo, eu nem preciso de você, nem sei por que você está aqui. Outro detalhe é que, por ser rígida, eu achava que o meu pai me traía com o dinheiro. Por quê? Porque eu tinha essa visão de que ele buscava muito o dinheiro. Então, todas as vezes que ele saía de casa para trabalhar, e ele realmente trabalhava em excesso, eu entendia que eu era trocada pelo trabalho, trocada pelo dinheiro. Então, isso também fazia com que eu tivesse esse desprezo em relação ao dinheiro. Quando nos casamos, meu marido dizia assim, eu gosto de dinheiro. E aí eu o repreendia, porque eu achava que o que ele queria era amar o dinheiro. Tornar o dinheiro como um Deus. Veja, esse era o medo da minha mãe que eu estava reproduzindo agora no meu marido. Ele dizia, gosto de coisa boa. E eu entendia, gosto de gastar dinheiro e de ter cada vez mais.
É incrível como entendemos apenas o que está dentro de nós e não o que a outra pessoa está realmente querendo dizer. Aos poucos, eu fui entendendo que não é errado gostar de coisas boas, de comprar o desejável. O que é errado é você ostentar uma vida que você não tem, ostentar uma vida que não é sua, viver se baseando nos padrões dos outros. Errado é você se basear nos estilos de vida que os outros têm. Cada casal sabe até onde podem ir e o que eles podem ter e o que não pode ter. E se basear no que os outros acham importante ou no preço que os outros pagam num jantar, num almoço, isso é viver uma vida que não é sua. E aí, novamente, entra o desequilíbrio. O dinheiro tem que ser uma recompensa pelo seu trabalho, uma recompensa justa, um meio de conseguir algo e não o seu único objetivo. Olhamos para ele como algo que está a serviço da vida, está à disposição para ter uma vida que merecemos ter. Não adianta querer ter algo que nós não merecemos. Se nós não fizermos nada para ter, não vai ser justo que ele venha. Ou então ele vai vir com muita dificuldade. É como uma promoção. Você espera uma promoção sem fazer nada para ter? Então ela não vai vir. E junto com a promoção também aumenta a responsabilidade. Será que você quer só aumento de salário ou você também quer aumentar a sua responsabilidade? Uma coisa vem junto com a outra. E querer apenas o dinheiro será injusto. E uma hora você vai perder. A relação com o dinheiro é algo muito desafiador para todos nós. Geralmente nós nos queixamos da falta do dinheiro, né? E aí nós falamos assim, não vou fazer tal coisa porque eu não tenho dinheiro. E é verdade, a falta do dinheiro realmente é um limitador. Mas talvez tenha uma dinâmica agindo de forma oculta aí nesse argumento. Por isso, ter dinheiro é uma responsabilidade. A partir do momento que você o possui, cabe a você movimentar a sua vida e tomar a responsabilidade do seu caminhar. No caminhar do dinheiro nas suas mãos. É preciso assumir as suas decisões. Por mais que seja desconfortável, muitas vezes a falta do dinheiro pode estar prestando um serviço para aquele que não tem. Quando não se tem dinheiro, é mais fácil terceirizar a responsabilidade para não fazer algo. A frase sai quase que automática. Queria muito fazer, mas não tenho dinheiro. O caminho opcional é desafiador. Eu tenho dinheiro, mas tenho medo de tomar tal decisão. O que eu vou fazer? Para todas essas perguntas, somente um adulto pode ter a resposta, pois para se caminhar na vida é necessário aceitar que alguns riscos podem acontecer. Se nós não formos capazes de decidir, ficamos como uma criança que espera que alguém o cuide, que alguém tome as decisões por ela. Talvez dentro de nós exista realmente uma criança que em algum momento se sentiu abandonada e ainda aguarda pelos seus pais. E a criança aguarda que os pais ou alguém que assuma o papel deles venham para salvar. E assim continua inocente, culpando a tudo e a todos pela sua infelicidade. Nesse lugar é impossível crescer. Nesses casos é preciso perceber que aquilo que não recebemos quando crianças, podemos agora como adultos conquistar e criar para nós mesmos. Seja uma relação de afeto, seja o resgate do nosso vínculo com os nossos pais, seja a conquista de algo material, de que nós precisamos. E também há o movimento de não aceitarmos a riqueza quando outros no nosso sistema familiar não tiveram a mesma sorte. Podemos estar honrando familiares que se mantiveram com pouco, por não ter esse entendimento, por não saber que estavam participando de uma dinâmica doentia, e agora nós não queremos ir adiante, porque se nós formos, o que vai ser dos nossos familiares? Ficarão para trás? Ficarão ressentidos? Então, aquele que se sobressai em sentido financeiro sente o peso e a culpa pela sua situação. E como superar isso? Somente enfrentando, encarando isso como algo que você não precisa honrar. Você não precisa ser igual aos outros da sua família para se aceitar, para ser aceita, para ser amada. Você só precisa ser você. E se hoje você tem esse entendimento, crie coragem para encarar isso de frente e vá adiante em busca do que é bom para você e para sua família, mesmo que seja diferente do que as outras pessoas da sua família escolheram. E com certeza, conviver com pouco não vai ser muito bom para vocês.
podemos perceber o quanto o dinheiro nos serve e está à nossa disposição. Ele nos pede coragem para poder andar ao nosso lado. Ao mesmo tempo, se ainda não estamos prontos para assumir nossa dívida, ele aguarda até sermos responsáveis para lidar com as decisões e a maturidade que ele nos exige. Agora, dentro do relacionamento, são duas pessoas com criação e percepção diferente, lutando para ter uma vida a dois. E por que podem surgir problemas? Como já mencionados no início, a criação faz com que cada um tenha um jeito de pensar e agir sobre o dinheiro. Mas olha só algumas situações que afetam muito o relacionamento das mulheres. Aquela famosa frase, meu dinheiro, seu dinheiro. Muitos casais têm a mentalidade de que o dinheiro é apenas do que trabalha fora. Interessante que antigamente as mulheres ficavam em casa e os homens iam caçar ou plantar. Mas com o passar do tempo e da luta pela igualdade, as mulheres passaram a assumir um lugar de não vou mais depender do meu marido. E aí o que aconteceu? Elas passaram a assumir um lugar que não é delas. E aí elas não deixam o homem cuidar delas. E ele se sente inútil, porque para o homem é importante esse papel de provedor. Eles gostam disso. E muitos homens que cresceram num lar onde as mães já tinham esse padrão de não estar no papel feminino, elas assumiam responsabilidades masculinas, como cuidar das necessidades financeiras da casa. Quando eles se casam com uma mulher assim, eles acham normal, porque afinal foi assim que eles aprenderam que uma mulher tem que ser. Esse é o papel da mulher, é o que eles pensam. Isso quer dizer então que eu sou machista e que agora eu vou incentivar as mulheres a não fazerem mais nada do que cuidar do lar? De maneira nenhuma. Você, como mulher, precisa buscar a sua individualidade e ter prazer nas coisas que você produz, seja lá dentro ou fora do lar. O que acontece é que a mentalidade do casal deve ser uma só, porque senão é como se fossem duas empresas numa só, cada um indo para um lado. Um gasta demais, outro não gasta. E aí vão surgindo os desentendimentos. E o que precisa então? Precisa assumir o casamento. Casar é virar uma só carne, estar seguindo na mesma direção. Então, mesmo que só o homem trabalhe fora, não deve ter essa separação de que o dinheiro é só de quem trabalha fora. Afinal, se você não ficasse em casa cuidando das coisas, cuidando das crianças, como ele iria se dedicar ao trabalho? Percebe que é um trabalho em equipe? Você sofre por ter que pedir dinheiro para ele? Você sofre por falar para ele quais são as suas necessidades? Você economiza demais com você, achando que você não merece porque você não trabalha fora? Pense sobre isso. Você tem um papel muito importante, mesmo dentro de casa. Porque lavar, passar, cozinhar, cuidar de crianças e manter um ambiente limpo e organizado é necessário. Se você não fizer, alguém vai precisar fazer. E essa pessoa vai cobrar para fazer esse serviço. Então, se é você que faz, entenda o seu valor. E se o seu marido não entende? Como fazer? Aqui eu vou te dar uma dica que eu usei aqui em casa para me convencer que eu merecia. Mas pode ser que ajude também a mostrar para o seu marido a sua importância. Faça uma lista de serviços que são realizados dentro de uma casa. Lavar, passar, cozinhar, limpar, cuidar de crianças, ensinar as crianças, né? Que agora na pandemia nós passamos até a ser professores. Faça uma pesquisa de mercado e veja quanto cada profissional desse cobra para realizar esse serviço no mês. E depois some. Esse é o valor que vocês gastariam se tivessem que contratar o serviço. Já que tem você que faz, vocês estão economizando esse valor. Então isso mostra que é justo gastar um pouco com você, que você também merece, você também trabalha e você também precisa ter um salário, porque você é uma economia na vida de vocês dois. Não é para ficar agora arrogante e querer gastar tudo, hein? Lembre-se que essa é uma maneira de economizar e que os dois estão trabalhando em equipe. Mas é justo que você também tenha algo, é justo que você tenha um retorno pelo seu trabalho. E até uma forma de você ver se vale a pena procurar emprego fora. Porque o emprego ele teria que pelo menos ser equivalente ao que você gastaria contratando esses profissionais. Se não for e você estiver pensando em trabalhar apenas pelo dinheiro, talvez não valha a pena. Agora, juntar um dinheiro não significa que ambos não podem ter uma parte desse dinheiro para usarem como quiserem, com certa discrição, até mesmo para se dar presentes.
Mas é importante que isso seja um acordo entre vocês e que nada seja oculto. Outra coisa que atrapalha muito a vida do casal é quando eles não sabem quanto eles ganham e quanto gastam. Deixam as despesas a Deus dará. Vão gastando e no final do mês estão desesperados para pagar a fatura do cartão de crédito ou as despesas da casa e etc. Ter bem definido quanto vocês recebem, quanto vocês gastam é essencial. Ter e seguir um orçamento é prevenção. Vocês que devem determinar por onde o dinheiro vai caminhar e não deixar que ele decida por si só por onde ele vai. Planejar é a alma do sucesso financeiro em seu relacionamento. Questões como dinheiro estão entre as principais causas do divórcio no mundo. E as famosas traições financeiras são as questões mais abordadas. Sabe o que é uma traição financeira? É quando um dos dois não sabe quanto o outro ganha. Ou um dos dois tem uma conta escondida, onde guarda dinheiro escondido. Ou gasta com alguma coisa e esconde. Sabe aquelas famosas comprinhas de sapatos que você esconde dele? Isso é uma traição financeira. E o dinheiro é algo que deve gerar confiança. Em qualquer situação, o dinheiro só troca de mão quando há confiança. E no casamento também deve ser assim. Deve ser um sinal de confiança e não de desconfiança. Então não deixe que coisas assim estraguem o seu casamento. Outro motivo que surge problemas é quando o casal gasta 100% da renda. Não importa o quão pouco vocês ganhem, sempre é possível viver com 80% da renda. O restante precisa ser colocado como uma reserva para emergências, porque se não houver emergências, melhor ainda, vocês vão ter um valor para usar como investimento no futuro. Mas se houver emergências, vocês têm uma reserva guardada e não vão precisar recorrer a outras pessoas como fonte de ajuda. Maus hábitos financeiros também podem acabar com o relacionamento. Nós criamos hábitos e depois os hábitos nos criam. Comprar parcelado, pagar somente o mínimo do cartão de crédito, ser impulsivo com compras, atrasar contas, não planejar o futuro, não saber quanto entra e quanto sai e por aí vai. Reserve um tempo juntos e identifiquem quais são os seus maus hábitos. Algo muito comum também é que por pensar diferente, vocês têm medo de conversar com o seu parceiro sobre dinheiro. E aí quando não se conversa, não há objetivos, ou seja, vocês estão andando sem direção alguma. Então, vocês estão sobrevivendo em vez de viver. Hoje, a maioria das mulheres são aconselhadas a ter uma carreira, a ter uma profissão, a ter bons salários. E elas logo se desmotivam quando estão ao lado de um parceiro acomodado ou sem visão. Mais uma vez aqui temos o problema de uma sociedade feminina que se desenvolveu demais. E começa a enxergar o parceiro sem perspectiva, como se só ela quisesse caminhar. Agora eu te pergunto, você dá espaço para que ele também tenha seus desejos e suas vontades? Um casal saudável não se importa se a mulher ganha mais que o homem. Um casal saudável entende que tudo é dos dois, inclusive sonhos e objetivos. E se você faz tudo e não deixa nem que ele escolha como ele vai ter alguma coisa ou o que ele quer ter no futuro, que tipo de ambição ele vai ter? Por isso é necessário conversar sobre o assunto e entender o que cada um espera para o seu futuro, individual, como casal e como família. Encare o seu casamento como uma empresa e nessa empresa também é necessário ter um gerente financeiro. E é claro que esse gerente pode ser tanto homem quanto a mulher, aquele que tem mais habilidade com números ou que gosta mais de organização, de planilhas. Vocês podem até escolher aquele que tem a combinação de traços que mais gosta de mexer com planilhas, com rotinas, com processos. Eu posso te mostrar quem de vocês dois se sairiam melhor nisso. Mas se ambos não tiverem facilidade com números, não gostarem, alguém vai precisar aprender para que vocês consigam aproveitar melhor essa energia que passa pela mão de vocês, que é o chamado dinheiro. Não quer dizer que o gerente financeiro será o dono do dinheiro. Ele apenas tem a responsabilidade de conferir os gastos e de fazer um planejamento ideal para que vocês conquistem as coisas, os sonhos e os objetivos juntos. Os dois precisam ter acesso a essas informações e sem traições financeiras. Tudo precisa ser muito transparente.
tenham um lugar ou uma conta apenas para reserva, para passeios, fast food e emergências, porque ali vocês vão saber que se acabou o dinheiro, acabou o passeio, e não vão ficar tirando dinheiro das contas mensais para os gastos que dá para ser evitados, como iFood, por exemplo. Conversem sobre isso, façam reuniões, tracem planos e objetivos e se comuniquem. Eu tenho certeza que se você aplicar o que ouviu nesse vídeo, você terá muita mudança na sua vida financeira e no seu casamento também.